eu vou voltar a um assunto porque ele interessa às famílias brasileiras. O Supremo está julgando se não contraria a lei comprar droga para uso próprio. E eu digo que é do interesse das famílias porque qualquer pessoa viciada em droga afeta toda a sua família, os seus amigos, tudo. A sua empresa, a empresa onde trabalha, o seu emprego. A ministra Rosa Weber deu o 5º voto a favor de descriminalizar o porte para uso de... No caso, ela chegou a especificar que 60 gramas de maconha está tudo bem. Incrível. Disse que fazia isso por respeitar o indivíduo e sua liberdade de se drogar. Parece mentira, mas o Estado brasileiro, quando exige que a pessoa use cinto de segurança no carro, está exigindo que a pessoa se proteja. E é o caso da droga. Impedir que a pessoa, desestimular a pessoa a usar a droga, é para a pessoa se proteger. Proteger a família dessa pessoa, a empresa onde essa pessoa trabalha e a saúde pública. Todo mundo sabe que, por exemplo, a maconha, dizem, tem o canabidiol, não sei o quê. É tudo pretexto da propaganda pró-maconha, que é feita principalmente pela mídia brasileira. Eu conheço colunistas que, no mínimo, uma vez por semana, põem lá uma notinha estimulando a maconha, a cannabis sativa. A maconha destrói a ligação entre os neurônios. Definitivamente, permanentemente, é uma fábrica de esquizofrênicos. E não sou eu que estou dizendo, é a Associação Brasileira de Psiquiatria diz isso, o Conselho Federal de Medicina fez uma nota a respeito disso, mas está 5-1 no Supremo. E o outro absurdo, né? Estão criticando o ministro Cristiano Zanin porque ele votou contra isso. Óbvio, ele tem uma boa formação de direito, e sabe que o direito tem que obedecer uma lógica. Ora, se vender droga é crime, comprar droga também é crime. E não precisa demonstrar, porque é óbvio. A compra e venda é um pacto entre um lado e outro, em que ambos concordam em alguma coisa. Se um lado é criminoso, como é que o outro não é? É isso. Lula está voltando da África, onde ficou praticamente uma semana. E o que a gente notou, infelizmente, é que ele fez o papel de porta-voz da China, coadjuvante do filme BRICS, em que a estrela é a China. Ele chegou a defender o uso do governo chinês nas transações entre o Brasil e a Argentina, do dinheiro chinês nas transações entre o Brasil e a Argentina. O yuan em lugar do dólar. Continua criticando, dizendo que o mundo tem que negociar com uma moeda que não pode mais ser o dólar. Ora, esse é o papel da China. A China está tentando isso. É a briga por liderança mundial. Né? E Lula se coloca contra o Ocidente e a favor da China. Até na questão do agro africano. Imagina só, quem mais está investindo no agro africano? A China, porque fica mais perto o fornecimento de grãos que a China tem que comprar do Brasil, que é mais distante, comprar da África. Então a China está estimulando o agro de lá. E Lula também. Lula dizendo que a África tem uma grande vocação agrícola. E estimulando, dizendo que o FMI tem que esquecer os empréstimos que fez, transformar em investimento. Ele que está esquecendo que empréstimos para a África acabam saindo pelo ladrão, vai para governos corruptos. Eu imagino que ele saiba disso. Eu imagino que ele lembre que a China fazia calçados para acabar com a nossa indústria calçadista. Fazia calçados baratíssimos que não duravam nada, mas tinham um preço lá embaixo. Hoje a China é concorrente do varejo brasileiro. E daqui a pouco a China vai concorrer com o agro brasileiro. Só que o presidente devia investir no agro do Brasil e não no agro na África. Assim como ele disse abertamente que o Brasil vai investir na África. Já investiu, perdeu. O Brasil tem que investir aqui, porque inclusive os investidores estrangeiros de capital de risco, de capital produtivo, investimento direto, neste ano, os primeiros 7 meses, os investimentos caíram 32%. E está não crescendo essa queda. A queda do último mês, de junho, julho, 40 e tantos por cento, 41%, se não me engano. Então, o Brasil tem que se preocupar com o Brasil e não fazer papel de coadjuvante da China, que a China está investindo na liderança mundial.
China significa império do meio, é a vocação, e o chinês tem uma paciência milenar para chegar lá. Eu imagino o governo Biden aí, que decepção está tendo, né? Porque torceu muito por Lula. E agora o Lula é contra o dólar, contra a FMI, contra a liderança americana. O dólar não é uma imposição de ninguém. O dólar é usado nas transações entre os países porque é garantido por uma economia estável, a mais estável do mundo, que é dos Estados Unidos, que muitas vezes tem choques e se recupera imediatamente. É a maior economia do mundo. Do Rio de Janeiro, Alexandre Garcia.